Ok, a partir dos marégrafos a gente teve então a realização da chamada rede de referências de nível nacional, tá? Que a gente chama aqui de RRNN, desde 1945. Quem quiser saber um pouco mais aí de informação histórica tem no site do IBGE, na página da rede altimétrica, né, do Sistema Geodésico Brasileiro. Então a gente vê aqui o mapa da distribuição dessa rede ao longo de todo o território brasileiro. Bom, o que seria essa rede, né? Nada mais é do que um conjunto de pontos monumentalizados, né, materializados no terreno, cujas altitudes são pré-determinadas pelo IBGE. Né? Então a esses pontos a gente chama de referência de nível, né, que abreviadamente é RN. Tá? E, por exemplo, a gente tem aqui a foto de uma RN que se encontra lá no bloco 6, ao lado do bloco 6, no Centro Politécnico. Né? A gente vê aqui a figura dela, né, a foto dela aqui. E sempre nesses pontos monumentalizados, nessas RNs, a gente tem aqui na parte superior aqui então uma chapinha de bronze, tá? Indicado aqui então IBGE, RN, protegido por lei, e mais na parte de baixo aqui então o código daquela RN para que no banco de dados do IBGE seja encontrado o valor de altitude relacionado àquele ponto. Tá? Então, basicamente a gente tem aqui, algumas vezes essa materialização é feita aqui pintando-se, né, de amarelo ou laranja, algumas vezes é deixado assim somente no concreto mesmo, mas esses pontos então foram implantados ao longo de todo o território brasileiro. Né? Há regiões aqui no Brasil onde há uma densidade maior, há regiões onde se tem vazios, né? Há regiões com densidades menores. Basicamente ao longo de rodovias, né, a gente tem implantação dessas RNs. No Politécnico, por exemplo, a gente tem algumas. Né? Na aula posterior aqui, de dois, vocês vão aprender aí a pegar os dados dessas RNs, as altitudes relacionadas a essas RNs. E, bom, o procedimento ideal é trabalhar com o número geopotencial conforme a gente citou há pouco. Né? Uma aproximação interessante que se pode utilizar para o cálculo do número geopotencial é essa que está aqui, ó, o somatório. Né? Entende-se aqui o ponto zero como o ponto datum, né? Um dos data, ou Santana ou Imbituba, e um ponto P, uma RN qualquer aqui dentro dessa rede. Né? Então, uma aproximação baseada no somatório do produto de ΔH, que seria o desnível geométrico entre duas RNs, ou dois pontos em metros, por G, que seria a gravidade real média entre os dois pontos. Professor, como assim? Né? Vamos supor então que eu parta do datum vertical brasileiro de Imbituba, tá, no ponto que eu vou chamar de zero, né? E, por exemplo, até chegar no ponto P, eu passe pelos pontos M, N e O. Por exemplo, né? Passe por 3 RNs antes de chegar na RN P. Né? Então, para a determinação do número geopotencial no ponto P, basta eu conhecer os desníveis, né, de M até N, de N até O e de O até P. Da mesma forma, basta eu conhecer o valor da gravidade média, gravidade real, né, nos pontos M, N e O, e a cada par de pontos eu vou tirando então uma média. Né? Então, por exemplo, se eu tiver gravidade em M e em N, eu posso tirar uma gravidade média de Mn e multiplicar pelo desnível de M até N. E assim, da mesma forma, de N até O e de O até P. E aí eu faço então um somatório, né, desse produto, dessas quantidades desenvolvidas, tá? Até chegar no ponto P e ter o conhecimento do número geopotencial no ponto P. Ok? Bom, esse é o ideal, mas a gente tem o problema, né, da determinação da gravidade, não só o Brasil, mas diversos outros países. Né? O gravímetro é um equipamento caro, né? De fato a gente tem poucos gravímetros no Brasil disponíveis ainda até hoje, né? E principalmente o problema da gravidade real média no caminho superfície física geóide, que a gente falou que é impraticável e inviável na prática desse se determinar. Né? Então, na realidade, o que o IBGE fez nessa rede de referências de nível nacional, tá, foi trabalhar somente com os desníveis, né, para o cálculo da altitude ortométrica de um determinado ponto P, de uma RNP, por exemplo, mas corrigir esses desníveis
por uma quantidade chamada correção normal ortométrica, que leva em consideração pelo menos o não paralelismo das superfícies equipotenciais da Terra normal. Observem, voltem naquele slide lá da Terra normal, onde a gente mostra as equipotenciais do campo de gravidade da Terra normal. Vejam que elas não são paralelas, né? Por exemplo, no Equador elas são mais distantes do que em relação aos polos, né? Então a gente tem essa situação de não paralelismo, tá, sendo corrigido através desse termo aqui, pelo menos pegando a Terra normal, uma vez que na época não eram conhecidos ou não se tinha possibilidade de utilizar a Terra real, não paralelismo das equipotenciais da Terra real para o cálculo das altitudes, no caso lá o IBGE, ok? Então, na verdade, essas altitudes que o IBGE calculava a partir dessa equação aqui eram chamadas de altitudes ortométricas, né? Vocês podem ver isso em livros, né? Antes de 2018, livros e apostilas, tá? Antes de 2018. Porém, cientificamente, essas altitudes não eram ortométricas, né? Eram altitudes chamadas normais ortométricas, uma vez que a gente tem essa correção aqui do não paralelismo das superfícies equipotenciais da Terra normal. Pessoal, isso em 2018 o IBGE indicou, deixou bastante claro para todo mundo aí, ok? Então, para todos os efeitos, né, o IBGE chamava de altitude ortométrica, né, como uma forma de denominar as altitudes, mas cientificamente não eram altitudes ortométricas de fato. Tá? Ok, pessoal. Uma outra superfície de referência que a gente pode trabalhar ainda dentro da altimetria é o chamado quasi-geóide, né? Como o próprio nome diz, é uma aproximação ao geóide. Né? Bom, quando é que a gente tem uma componente altimétrica referenciado a essa superfície chamada de quasi-geóide? Né? Bom, naquela equação que a gente mostrou há pouco, né, do somatório de G por ΔH, bom, se a gente utilizar aqui de alguma maneira, né, o conhecimento aqui de G nas RNs, tá? Mas para calcular o número geopotencial, mas principalmente se a gente substituir, né, no cálculo da altitude a partir do número geopotencial aqui no denominador, se a gente substituir, né, a gravidade real média da superfície física até o geóide pela gravidade normal associada à Terra normal média entre a superfície física e o elipsoide. Tá? Então, se a gente utilizar essa quantidade em substituição ali, a gente obtém então uma componente altimétrica chamada de altitude normal. E nesse caso, essa altitude é referenciada ao chamado quasi-geóide. Tá? Cabe dizer, pessoal, que essa substituição é bastante válida, uma vez que essa gravidade normal média, né, ela pode facilmente ser obtida por equação. Lembre-se que a Terra normal é um modelo, né, da Terra real, e a gente tem lá quantidades físicas associadas bem conhecidas, e aí por equacionamento a gente consegue calcular essa gravidade normal e utilizar ao invés da gravidade real média. Ok? Então a gente tem a altitude normal, e vamos fazer aqui agora então aquela olhada em perfil, em vista lateral. Né? Então a gente tinha aqui o elipsoide, né? Vamos de cima para baixo. Tínhamos aqui a superfície física, tínhamos o geóide, tínhamos o elipsoide e agora aparece aqui a aproximação do quasi-geóide. Tínhamos lá no ponto P a normal ao elipsoide, a direção da normal de P, tínhamos a direção da vertical de P, e agora então aparece uma terceira direção que seria a vertical normal de P. Essa direção seria tangente à linha de força, né, associado ao campo de gravidade da Terra normal, e vejam que essa direção ela é perpendicular aqui à direção à superfície, elipsoidal. Né? De qualquer forma, o que vocês precisam guardar é que a gente tem agora essas três direções, a normal, a vertical e a vertical normal. Ao longo da normal, a gente conta do elipsoide à superfície física, a altitude elipsoidal. Ao longo da vertical da superfície física até o geóide, a altitude ortométrica. E ao longo da vertical normal da superfície física até o quasi-geóide, agora a altitude normal, por exemplo, desse ponto P aqui.
Então, só relembrando, a gente tinha aqui, se eu tiver, por exemplo, a altitude elipsoidal vindo de GPS ou GNSS, se eu tiver a altura geoidal do ponto P, eu calculo a altitude ortométrica do ponto P, né? Agora a gente tem uma nova quantidade que é a separação entre o elipsoide e o quasi-geóide. Essa separação é denominada de anomalia de altura do ponto P, por exemplo, aqui. Certo? Então, novamente, se a gente tiver altitude elipsoidal vindo de GPS ou GNSS, basta a gente ter anomalia de altura, fazer a subtração para chegar na altitude elipsoidal, né? Isso aqui já num contexto onde eu tenho o Hzinho e pretendo, né, calcular aqui ou a altitude ortométrica ou a altitude normal. Tá? Bom, da mesma forma, a gente tem aqui a anomalia de altitude proveniente de um modelo quasi-geoidal, um modelo de quasi-geóide, por exemplo, lá no site 2CG. Né? Infelizmente, a gente não tem, como no caso do MapGeol, da altura geoidal, um modelo, né, de quasi-geóide para o Brasil. Tá? Bom, uma coisa interessante da gente citar também é que a altitude normal ela não tem sentido físico, né, uma vez que a gente faz aquela divisão pela gravidade normal, então ela não está de fato totalmente relacionada à Terra real, né, mas ela é próxima o suficiente de H, ao nível milimétrico ou menor, ou até menor do que isso. Né, de tal forma, então, que essa altitude normal foi adotada no Brasil para as RRNN, Conjunto de Referências de Nível, em agosto de 2018. Tá? Mas, professor, e o problema das gravidades reais nas referências de nível? Né? Como que o IBGE solucionou isso aí? Bom, solucionou da seguinte forma, pessoal. A partir da sua própria rede gravimétrica, né, que vem sendo desenvolvida desde 1956, em conjunto com a rede gravimétrica de outras instituições, como por exemplo o CPRM, Observatório Nacional, né? A partir de um conjunto aí somado de 106 mil pontos, a gente pode ver aqui nesse mapa, né, em vermelhinho aqui as estações gravimétricas de outras instituições, em azul aqui as estações relacionadas ao IBGE, a rede de gravimétrica desenvolvida pelo próprio IBGE. Né? Essas redes gravimétricas são, na verdade, conjuntos de pontos com gravidades reais conhecidas, né, medidas a partir de gravímetros, né, de equipamentos que medem a aceleração de gravidade, denominados de gravímetros. Né, e aí lançou-se mão de um processo de interpolação. Né. Na verdade, algumas RN já possuem hoje medidas de gravidade. Porém, grande parte das RNs ainda não possui. Né? Então, para essas RN que não possuem valores de gravidade, não possuíam valores de gravidade, né, o IBGE então lançou mão de um processo matemático chamado de interpolação. Então, interpolação do valor da gravidade. Só para relembrar para vocês, a interpolação seria um valor aproximado, a obtenção de um valor aproximado, né, a aproximação a partir de um conjunto discreto de dados pontuais, nesse caso de gravidade previamente conhecidos. Como assim, professor? Né? Vamos colocar aqui a partir de um desenho. Ó. Vamos supor então que eu tenha duas RNs aqui, ó, em verdinho, um triângulo verdinho aqui. Tá aqui a legenda para vocês entenderem. Bom, eu tenho um conjunto de pontos em vermelho de outras instituições, né? Pontos cujo valor de gravidade está conhecido, gravidade real está conhecido. Outros pontos em azul aqui também com gravidade real conhecida do IBGE. Tá? Seguindo aqui a cor do mapa. Bom, e aí, se eu tenho um conjunto de pontos de gravidade ao redor da RN, eu posso então fazer uma interpolação para chegar num valor aproximado de gravidade para uma determinada RN. Então, por exemplo, se eu fizer esse procedimento nessa RN aqui da esquerda e nessa RN aqui da direita, eu consigo ter dois valores de gravidade. E aí eu tiro então o valor da gravidade média. Né? Somo os dois aqui, divido por 2. E aí eu consigo então ter o valor da gravidade média. E com o equipamento topográfico geodésico, que vocês vão ver um pouco mais à frente, eu consigo determinar o desnível. E assim sendo, eu consigo chegar no número geopotencial de alguma das RNs. Okay? Então esse foi o procedimento utilizado pelo IBGE para contornar o problema de valor de gravidade medido por gravímetro em algumas RNs. Okay? De tal forma, pessoal, que se a gente pegar um relatório de uma estação RN qualquer,
Por exemplo, a 2053, que a gente falou que tem lá no lado do bloco 6 no Politécnico, né? É indicado para a gente o número geopotencial em metros quadrados por segundo ao quadrado, está aqui, o valor da altitude normal e ainda o valor de gravidade. Nesse caso aqui, a gente tem lá o valor de gravidade vindo de medição de gravímetro. Mas algumas outras estações RN não tem, aí se tem lá o valor de gravidade por interpolação, conforme a gente explicou. De qualquer forma, tá? O valor do número geopotencial para uma RNI é calculado aqui dessa forma, conforme a gente já explicou, e a altitude normal dessa forma que está aqui. Ok? Ok, pessoal. Uma outra superfície de referência que pode ainda ser utilizada na altimetria é o chamado plano de referência arbitrário. Como o próprio nome fala, trata-se de um plano, né? Aí com dimensões limitadas, a gente já vai explicar isso aqui um pouco mais à frente, né? O porquê dessas dimensões limitadas, tá? Adotado em uma posição arbitrária, tá? Então, por exemplo, um ponto de origem aqui na superfície física, aqui um ponto O, né? Um ponto O qualquer aqui, tá? E esse plano é normal à vertical passante por esse ponto de origem, esse ponto arbitrário de origem. Então, está aqui o ponto O na superfície física. Eu tenho aqui a direção da vertical, né? Sempre tangente à linha de força. E esse plano, então, ele passa aqui, ó, normal a essa direção da vertical, ó, 90 graus dessa direção da vertical que está aqui, ó, né? Então, percebam que ele passa aqui abaixo, né? Quando a gente coloca aqui a posição arbitrária, né, tem um adendo bastante importante, né? Essa posição arbitrária ela deve evitar valores negativos, tá, de componente altimétrica, tá? E ao longo dessa vertical, né, da vertical passante aí pelos pontos, né, que eu desejo conhecer a altimetria, do plano de referência arbitrário até a superfície física, né, ao longo da vertical, tem então a componente altimétrica denominada de cota, tá, indicada aqui por Z, em metros. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu ponto O essa cota aqui ZO, no ponto A ZA, no ponto B ZB. Bom, como é que eu localizo, né, verticalmente esse plano de referência arbitrário? Né, o quanto que ele está distante em relação a algum ponto na superfície física. Nesse ponto de origem, aqui o ponto O, arbitrário, um ponto qualquer no terreno, né, eu atribuo um valor qualquer de cota, tá, ZO. Então, por exemplo, eu posso falar que ZO tem 10 metros, por exemplo. E a partir então desse ponto eu localizo verticalmente esse plano de referência arbitrário e para qualquer outro ponto, ponto A, B, C e assim por diante, eu tenho então a componente cota aqui indicada podendo ser calculada. Ok? Por exemplo, a gente colocou aqui o geóide embaixo, né, mas o geóide pode passar acima aqui, enfim. Tem uma questão importante aqui que a gente comentou, evitar valor negativo, né? Então, por exemplo, né, se for representar, por exemplo, né, uma determinada área em que seja visível o ponto mais baixo do terreno, né? Então, eu posso ali fazer algum tipo de medição e nesse ponto mais baixo do terreno, né, em relação ao ponto mais alto, eu posso colocar então um valor que seja maior para a cota de ZO. Né? Como assim, professor? Olha só o que pode acontecer. Né? Nesse ponto O aqui, se eu botar, por exemplo, ZO arbitrário I igual a 2 metros, por exemplo, né? E aí eu tenho um outro ponto aqui, que em relação ao ponto O, estaria descendo aí 3 metros. Então vejam que nesse caso eu teria menos 1 de cota para esse ponto mais baixo. Né? Então é importante que eu evite isso, de tal forma então que se eu botar 5 metros, né, aí eu evito esse valor negativo aqui. Bom, professor, como é que eu faço isso na prática? Né? Pode ser feito todo o processo de medição, de processamento, né, cálculo das cotas, tá? E caso seja encontrada alguma cota negativa no conjunto final de dados, eu posso voltar no início e rearbitrar o valor da cota de origem ZO. Então, numa tentativa e erro, né, ou observando simplesmente um valor e jogando um valor um pouco mais acima, eu consigo evitar então um valor negativo no conjunto de cotas, ok? Isso aí é bastante interessante a gente citar. Por que limitado? Né? Por que tem que ser um plano limitado? Né? Por conta da desconsideração. Lembra que a gente está utilizando um plano, a gente está desconsiderando a curvatura terrestre.
e essa desconsideração da curvatura terrestre gera um erro, nesse caso um erro altimétrico, que a gente vai chamar aqui de ΔH. Tá? Se a gente utilizar, por exemplo, aí numa aproximação matemática, uma esfera com raio de 6.370 km, tá? Então aqui num ponto de origem qualquer aqui, que eu desenvolvo o meu plano, né? Ao redor do qual eu desenvolvo o meu plano, por exemplo, um ponto A aqui de origem, tá? Se eu percorrer aqui uma distância de S', né, no meu plano, quanto que eu teria de erro aqui altimétrico. Tá? Ou se eu percorrer uma distância S real aqui na superfície da Terra, levando em consideração a sua curvatura, o quanto que eu teria de erro altimétrico. Tá? Então, nós precisamos então montar uma equação que forneça para a gente o erro altimétrico em função dessa distância aqui S. Bom, para tanto a gente tem então aqui um triângulo retângulo, a gente tem aqui esse ângulo θ, e o cateto oposto a esse ângulo θ seria o S', né? O cateto adjacente R, o raio, e a hipotenusa desse triângulo aqui seria o R mais o ΔH. Então, se a gente tirar, por exemplo, aí o cosseno de θ, né? Então, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a gente tem isso aqui. E rearranjando essa equação de forma a isolar o ΔH, a gente passa a ter então essa equação que está aqui. Bom, abrindo o cosseno de θ, né, numa série de Maclaurin, por exemplo, uma série matemática, né, de Maclaurin, né, que é a forma, por exemplo, que a calculadora, o software de programação utiliza para calcular o cosseno, seno, tangente de um ângulo, né, e desconsiderando, tá, os termos maiores do que o grau 1, então aqui a gente tem aqui, né, a gente trava a série aqui, 1 menos θ² sobre 2 fatorial, tá? E substituindo esse cosseno de θ nessa equação rearranjada, tá, após algumas manipulações, a gente chega exatamente nessa equação que está aqui, ok? Bom, lembrando que o θ pode ser calculado pela razão do S dividido pelo R, né? Então a gente tem o arco e o raio, a gente pode obter aqui o ângulo θ. Substituindo θ nessa equação, então a gente leva o S e o R para essa equação e chega exatamente nessa equação final que está aqui. Ó. Ok? Então vejam que essa equação final, né, ela relaciona o erro altimétrico que eu tenho ao percorrer S, né, no meu plano de referência arbitrário. Tá? De tal forma que se a gente utilizar o R com esse valor que está aqui citado, em 100 metros de plano de referência arbitrária, eu tenho um erro altimétrico em cota, né, um erro em cota de 0,8 milímetros, tá? Algo bem pequeno. Se eu subir o valor aí para 500 metros, por exemplo, eu tenho já 2 centímetros. Então veja que para algumas aplicações pode ser acima do permitido, né? Para outras pode não representar algo significativo. Para 1 quilômetro, por exemplo, eu já estaria errando aí quase 8 centímetros. Até aqui num extremo, aí, num plano topográfico, pensando nas dimensões de um plano topográfico ou plano topográfico local, em 70 quilômetros a gente teria 384,6 metros, algo muito elevado. Né? Então, pessoal, o ideal é a gente trabalhar aí, dependendo da aplicação, mas depende muito da aplicação, mas o interessante é a gente trabalhar aí até 500 metros, ok? Algo em torno disso aí, né? Mas depende muito da aplicação. Se a aplicação na área de vocês lá puder lidar com, né, no projeto puder lidar com incertezas de mais de 2 centímetros, aí pode-se pensar em um plano de referência arbitrário com uma extensão maior, ok? Em resumo, pessoal, a componente altimétrica, se a gente pudesse colocar uma tabelinha, né, de componente, forma de obtenção do valor e ordem de grandeza da melhor precisão possível que eu posso obter no processo de medição, de obtenção da medida, tá? Componente. Então, a altitude elipsoidal, como a gente viu, vem a partir de levantamento GPS ou GNSS e o que eu posso obter de melhor está lá na ordem de grandeza do milímetro. Tá? A altitude ortométrica, eu só consigo obter ela a partir de levantamento GPS ou GNSS, com um Hzinho, mais o modelo geoidal que eu posso obter a altura geoidal, né? E aí eu utilizo aquela equação, basta vocês voltarem aí, eu consigo chegar numa ordem de grandeza de decímetros, ou seja, a qualidade da altitude ortométrica seria decimétrica. Né?
A altitude normal referenciada a algum dos data verticais brasileiros, seja o Imbituba ou Santana, né, é proveniente de uma RN, mas de um processo de transporte de altitude que vocês vão ver um pouco mais à frente. E aí eu teria lá a ordem de grandeza melhor possível em centímetros. E a altitude normal, né, proveniente de levantamento GPS ou GNSS, né, indicando o Hzinho, a altitude elipsoidal, junto com a anomalia de altura obtida por modelo de quase geóide, eu chegaria então a uma ordem de grandeza decimétrica. Então, antes do levantamento, antes de ter lá subsídio para o projeto, cabe a vocês, como engenheiros, analisarem, tá, a ordem de grandeza da precisão que pode ser trabalhada. Tá? E aí a escolha do método aí. Né? Lembrando que há aqui também a cota, né, para pequenas regiões. E a cota pode ser utilizada aí até 500 metros, por exemplo, como a gente viu. Tá? É importante, pessoal, muito importante a gente citar aqui o seguinte. Embora eu tenha aqui a mesma quantidade, que é a altitude normal, essa primeira estaria referenciado ao marégrafo ou datum vertical, a um datum vertical, né, que a gente chama de datum local, enfim, mas não tem a mesma origem do que essa, por exemplo, aqui que eu estaria utilizando um modelo de quase geóide global, lá, por exemplo, do ICGEM. Tá? Eu teria aí muito cuidado, diferença de origens, tá? Na casa aí do decímetro. Tá? Então tomem muito cuidado com isso, embora seja a mesma quantidade, altitude normal aqui, essa está referenciada ao marégrafo e essa aqui estaria referenciada a um modelo de quase geóide. Tá? Vejam que a forma de obtenção aqui é diferente e até as precisões também são diferentes. Tá? Esse desalinhamento, né, essa discrepância em relação às origens é em função do que a gente chama de topografia do nível médio dos mares. Tá? Só para vocês saberem, né, o termo. Tá? A gente não vai entrar em detalhes disso aqui, não cabe a gente aqui citar detalhes disso, mas essa topografia do nível médio dos mares também é diferente para cada modelo geoidal. Né? Então não é uma quantidade fixa em relação aos modelos. Tá? Bom, e aí é muito importante a gente citar que em alguns casos, tá, pode ser mais viável o uso dessa altitude normal, utilizando um modelo de quase geóide, né, junto com o levantamento de GPS e GNSS, em virtude de uma grande distância de uma RN mais próxima. Né? Então, por exemplo, eu tive um caso de um amigo meu de graduação que foi desenvolver um trabalho lá em Pernambuco, né? E a RN mais próxima de onde ele tinha que desenvolver o trabalho estava a mais de 30 quilômetros. Né? Então vejam vocês que ele teria um trabalho imenso, né, de transportar a altitude normal a partir de uma RN por 30 quilômetros até chegar ao local do projeto onde ele tinha que fazer o levantamento. Né? Então, nesse caso, ele acabou utilizando, na época, né, a altitude ortométrica com o modelo geoidal, mas no caso de hoje, poderia se utilizar a altitude normal junto com um modelo de quase geóide. Tá? Mas é muito importante isso aqui, o sigma, precisão. Né? Depende muito da precisão. Se o projeto lá permitir precisões decimétricas, tudo bem. Se não permitir, no caso aí precisa referenciar uma referência de nível e aí percorrer talvez grandes distâncias aí, tá? A gente cita como outro exemplo, né, o DENIT, né? A instrução de serviço topográfica do DENIT, por exemplo, obriga, né, que o serviço topográfico altimétrico seja referenciada ao datum vertical brasileiro em Bituba ou Santana. Então, nesse caso, não há alternativa, precisaria realmente, aí, no caso, transportar, levar a altitude normal de alguma RN até o local de obra ou de implantação do projeto. Ok, pessoal? Bom, para finalizar, a gente tem a questão dos levantamentos topográficos altimétricos, né, que é o que a gente vai ver nessa parte aí de altimetria, né? E por definição na NBR 13133, né, objetiva exclusivamente a determinação das alturas relativas a uma superfície de referência. Vejam que aqui não é citado cota, altitude ortométrica, normal, elipsoidal. Né, deixa bem aberto essa questão de superfície de referência, né, dos pontos de apoio e ou dos pontos de detalhes. Né, só lembrando que os pontos de detalhes são os pontos de interesse que aparecem na carta, por exemplo, na planta topográfica. Né.
pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas. Logicamente, eu tenho que ter informação planimétrica junto, né, atrelado para que haja representação tridimensional, x, y e a componente altimétrica, né, visando a representação altimétrica da superfície levantada, ou seja, aquilo que a gente comentou lá no início, lá, ou seja, de alguma forma tentar representar matematicamente aí a superfície terrestre. Okay? Então, aqui no desenho, por exemplo, a gente tem dois pontos A e B na superfície física, né? Por exemplo, o plano de referência arbitrário e, por exemplo, aqui o quase geóide. Né? Então, aqui vejam que a gente tem as cotas de A e B e as altitudes normais de A e B. De tal forma que, se a gente subtrair, né, por exemplo, aqui, a cota de B pela cota de A, ou, por exemplo, a altitude normal de B pela altitude normal de A, a gente tem aqui exatamente o que a gente chama de desnível ou diferença de nível entre A e B, ou de A para B. Okay? Nessa ilustração aqui, por exemplo, a gente vai obter um desnível que é positivo, indicando que B estaria acima de A ou mais alto que A. Né? Caso apareça um valor negativo, o contrário vai ocorrer. Okay? Pessoal, a forma de obtenção do desnível, né, ou da diferença de nível, é o alvo, então, do levantamento topográfico altimétrico. Né, seria o objetivo do levantamento topográfico altimétrico, também chamado de nivelamento, pessoal. Né? E aí vocês vão ver nos próximos conteúdos que o nivelamento ele pode ser aí geométrico, trigonométrico, taquiométrico ou barométrico, aí, alterando-se em questão de uso de equipamentos e de metodologia de tratamento de informações obtidas em campo. Okay? Ficamos por aqui, pessoal. Está aqui as referências utilizadas para as figuras, okay? As figuras colocadas aí ao longo da aula, tá? E eu fico à disposição caso tenham alguma dúvida. Grande abraço, até a próxima.